Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e hoje vamos falar nos aspectos históricos da ginástica. E quem vai nos ajudar hoje é a Cláudia. Oi, Cláudia! Qual é o objetivo da aula? Compreender a origem da ginástica e sua trajetória até o surgimento da educação física. Então nós vamos hoje fazer uma viagem na história da ginástica, para saber como é que a ginástica de hoje chegou dessa forma. Como é que ela é compreendida, né? Então hoje vamos fazer uma viagem. E o que sabemos sobre isso? Você sabe como a ginástica se tornou conteúdo nas aulas de educação física? Como que ela se tornou, né? Sabe qual a sua importância para a saúde? Vamos responder hoje isso na aula de hoje. Então vamos fazer o conceito de ginástica. O que é ginástica? Ginástica é um conceito que engloba as modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes das capacidades físicas para fins de aperfeiçoamento físico e mental. Então a ginástica era isso, ela engloba várias modalidades competitivas e não competitivas e é uma prática de série de vários movimentos. Então aqui um pouquinho da história da ginástica. Então ela começa lá na pré-história, né? Na pré-história lá eles já faziam ginástica. Claro que eles não tinham esse nome, ginástica, né? Mas faziam. Daí também se afirma que na antiguidade também faziam ginástica. Aí na Idade Média começa também lá a ginástica, começa os gregos, os romanos já lá, né? E vem para a Idade Moderna. Também tem o pessoal lá que eles na história diz que já existia ginástica. E chega aqui na Idade Contemporânea, que é a ginástica que nós conhecemos agora. Então vamos falar um pouquinho lá na Idade Média, como é que ela é. A ginástica mudou e se moldou ao longo da história, como a gente viu agora, né? Então, na pré-história era entendida como forma de sobrevivência. Como é que ela era entendida como forma de sobrevivência lá na Idade Média? Então era como forma de luta. Então aqui, ó, aqui tem uma pessoa da Idade Média lá lutando contra um leão. Então era para sobreviver. Eles tinham que fazer a ginástica, praticar. Então a prática para sobrevivência era a forma de ginástica que eles faziam na pré-história. Aí os gregos foram os primeiros a criar escolas destinadas à preparação de atletas para exibição da ginástica nos Jogos Olímpicos. Então os gregos já fizeram aquela formação dos atletas, então já cultuavam mais o corpo, né? Surge então o ideal de beleza humano. Atenas tinha o ideal de culto ao corpo, uma educação corporal. Esparta, a preparação dos soldados para a guerra. Então lá em Espartacus e Atenas, lá, então eles tinham aquela educação para o corpo. Aqui ó, tem as imagens, né? Aqui ó, lá nas Olimpíadas, né? Sempre a gente vê essa imagem aqui, que é a cultuação do corpo, ele cultua o corpo. Aqui também, preparação para os soldados, né? Então a ginástica era usada como? Para os soldados. Então os soldados se preparavam, faziam um tipo de ginástica, pulavam, corriam, né? Para poder, na hora da guerra, estar bem preparado. E depois também para a cultuação do corpo. Quando chegou em Roma, serviu para fins militares, como eu expliquei agora. Na Idade Média, por conta do cristianismo, cultuar o corpo era sinal de pecado. Nessa época, o foco estava na área espiritual. Ressurgiu no período renascentista, atentando-se novamente aos valores corporais gregos. No século XVIII, divide-se em dois conceitos: expressão corporal e exercício militar. Daí no século XIX surgem na Europa diferentes formas de encarar a ginástica. Elas tinham os mesmos objetivos que eram quais? Regenerar a raça, promover a saúde, formar pessoas para servir a pátria e a indústria desenvolver a moral dos cidadãos. Surgem as escolas de ginástica europeia. Então a gente vai ver agora que vai surgir as escolas de ginástica. A gente vai ver cada uma aqui. Então eles promoviam o corpo, eles queriam promover a saúde, mas também pessoas para que sejam militares, para servir a pátria, né? Então aqui tem uma foto aqui, ó, lá deles praticando a ginástica. Era uma ginástica bem calistênica na época aqui, né? Para além de fortalecer e tornar saudáveis, os trabalhadores era preciso fazer com que esses princípios se tornassem valores a serem perpetuados. Não é à toa que eles passaram a ser introduzidos nas escolas. Ali, por meio da imposição da ginástica, era possível que os alunos ficassem mais fortes,
mais disciplinados, mais saudáveis e ainda tomassem esse tipo de atividade física como prática contínua. Então, foi introduzido nas escolas, para quê? Qual que era o objetivo maior de introduzir nas escolas, né? Era que eles ficassem mais fortes, era que eles ficassem mais disciplinados, mais saudáveis e ainda tornassem esse tipo de atividade física como prática contínua. Então, tem aqui uma foto dos estudantes ali, na época, né, fazendo a ginástica. Eles estavam ali numa barra fazendo, um fazia lá para cima, outro para baixo. Então, naquela época, eles faziam assim, na escola. Então, exercício número 1, qual vai ser? Realize uma breve história em quadrinhos com o tema o surgimento da ginástica. Então, você vai lá no Google, vai pegando como é que surgiu a ginástica e vai fazendo uma história em quadrinhos, tá bom? Tempo para vocês. Voltamos! E aí, conseguiram fazer a história em quadrinhos com o tema o surgimento da ginástica?
Aí isso se aprofunda um pouquinho mais na ginástica, né? Vamos para a escola dinamarquesa. Então, eu falei para vocês que a gente estudar sobre as escolas de ginástica. Então, a escola dinamarquesa. Quais eram as características dessa escola? De movimentos suaves e naturais. Então, movimento leve, natural do corpo. Foi o primeiro a implantar a ginástica nas escolas. Então, a Dinamarca foi a primeira que implantou a ginástica nas escolas. Então, todas as escolas tinham ginástica. Classificava os exercícios em geradores de força, potência muscular, geradores de flexibilidade e geradores de destreza. Aqui nós temos um GIF aqui sobre como gerar, ele gerando ali uma flexibilidade também, né? Olha lá, vai lá, faz um exercício de alongamento. Então, essa aqui é a escola dinamarquesa. Aí a gente vem para a escola sueca. E o que é a escola sueca? Quais eram as características da escola sueca? Desenvolvimento harmônico do corpo com exercícios fácil compreensão. Utilizava o banco sueco e o espaldar. O banco sueco ele é bem conhecido na ginástica artística, né? Lá. Aqui é aquele banco, né? Aqui tem um GIF sobre o banco sueco, ó. Claro que ele é um banco de equilíbrio. Iniciava-se com aquecimento. Realizava a parte fundamental e terminava com relaxamento. Então, eles começavam com aquecimento ali. Pode ver que é antigo, né, gente? Então, o aquecimento deles era tudo certinho, todo mundo juntinho, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E dividia-se assim, em ginástica militar, que tinha aquela condição que era para ser mesmo militar, soldado, a ginástica médica, a ginástica estética, a ginástica para o corpo e a ginástica educativa, que era promovida nas escolas. Daí vamos para a escola francesa. O que a escola francesa fazia? Qual que era o foco dela? Foco nos exercícios para moldar e adestrar o corpo. Então eles tinham que ter um corpo perfeito, um corpo bonito. Isso que a escola francesa pregava. Enfoque na beleza do movimento. Então tinha que ser um movimento bonito e busca por corpo belo. Um movimento bonito para que o corpo ficasse belo. O método natural de George Herbert deu origem a um parkour, né? Que é o parkour que a gente conhece hoje. Então, exercícios de ordem, exercícios militares e de ginástica de aparelhos, entre outros. Então, aqui nós temos uma foto aqui deles de ginástica de aparelho, né? Aparelho que eles usavam bastão, tem uns que usavam os halteres aqui, para fazer essa ginástica fortalecer, adestrar o corpo, ter o corpo bonito, né? E aqui já um exercício bem aqui assim, síncrono, né? Todos fazendo igual aqui, ó, o braço para um lado, braço para o outro. Então, era assim que era a escola francesa. Aí nós vamos para a escola alemã. Na escola alemã, qual que era o objetivo? Criar um espírito nacionalista e defender a pátria. Então, era com o objetivo mais militar mesmo a escola alemã. Qual que era o base científica? Era biologia. Daí lá ele já estudava fisiologia e anatomia. Qual que era o conteúdo? O conteúdo era higiênico, tornar corpos ágeis, fortes, robustos, porque o objetivo era militar mesmo na Alemanha. Utilizava os obstáculos artificiais. Aparelho de ginástica e considerava a percussora da ginástica artística. Então, eles foram percussores da ginástica artística, como vocês podem ver. Então, lá, ó, aqui eles fazendo a ginástica. Era militarismo mesmo. Então, era, ó, flexão de braço, corrida com os obstáculos aqui. Então, e o objetivo maior era nacionalista, defender a pátria. Aí nós vamos para a escola inglesa. Qual que era o objetivo da escola inglesa? Elaboração de jogos e atividades atléticas. E já tinha mais objetivo, mais um foco em jogos. Tá? Era promovida por meio das regras dos jogos esportivos. Organização, regras, técnicas e padrões de conduta. Difundiu os principais esportes da atualidade. Então, a escola inglesa, o objetivo era mais os jogos. Então, vôlei, futebol, né? E eles queriam atividades atléticas, para formar atleta mesmo. Então, aqui nós temos uma foto aqui do futebol lá na Inglaterra, né? Tanto que o futebol é bem difundido lá na Inglaterra. Exercício número 2. Agora que já conhecemos um pouco da história da ginástica, observe as figuras aqui. Tá? E classifiquem escola alemã. Qual dessas aqui é a escola alemã? Que é aquela escola que visa mais o nacionalismo. E a francesa? Qual é a escola francesa aqui? E a inglesa, que é aquela mais com esporte, né? E a dinamarquesa? Quais são as escolas aqui? Vocês conseguem identificar?
Vamos lá? Tempo para vocês? Voltamos! Conseguiram identificar? Vamos lá então para a resposta. Aqui ó, é a escola alemã. Aqui nós temos a escola sueca. Aqui é a escola inglesa, a francesa e a dinamarquesa. Marcaram assim? Foi assim que vocês marcaram ali? É isso aí, pessoal. Então, quem marcou certinho aqui, as escolas certas aqui, né? Ó, a inglesa lá era que o objetivo dela era maior o esporte, né? A dinamarquesa era movimentos lentos, mais naturais. Então, é isso aí. Vamos para um próximo exercício? Busque por imagens que retratam os exercícios ginásticos nos dias atuais, de agora, tá? Organize as imagens em forma de um mural no Google, no Jamboard ou no Padlet, ou pode ser mesmo em seu caderno, você pegar as imagens ali, recortar as imagens, né? Imprimir, recortar,
mas no Jamboard ou no Padlet você consegue puxar ela, mas é online mesmo, tá? Então, quais são as ginásticas dos dias atuais? Vamos lá? Voltamos, pessoal! E aí, conseguiram organizar? Mais ou menos? Vou deixar para vocês esse exercício aí para vocês organizarem durante a semana, durante aí o mês, para quais são as ginásticas dos dias atuais. Aqui tem uma indicação do filme que se chama Full Day. É um filme bem legal. Acessa lá esse filme para vocês assistirem. Fala um pouco sobre a ginástica dos dias atuais. E o que estudamos hoje? Ginástica desde a pré-história, lá como é que ela surgiu. As escolas da ginástica, que foi a dinamarquesa, a sueca, a francesa, a alemã e a inglesa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.